Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passou essa semana? Uma semana de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Meus amigos, seja muito bem-vindo ao Na Rede com o Todaro. Meu nome, Gabriel Todaro, e eu apresento aqui as minhas análises, 2 vezes por semana, geralmente, de segunda e sexta, ou sábado no caso. E essas análises são fundamentadas nas rodadas, do meio de semana e também do final de semana. Então seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você gosta de futebol, gosta de esporte como um todo, se inscreve aqui no canal, você vai ser muito bem-vindo. Eu sempre tento trazer análise aqui de maneira muito parcial, agradando os dois lados, falando dos dois lados sempre, porque eu acho que o futebol sempre tem dois times, então, de um jeito ou de outro, a gente sempre tem que abordar os dois lados, porque os dois desempenharam futebol. Mas é isso. Curta, comenta, compartilha. Se a gente bater a meta de 200 inscritos aqui no canal, eu vou sortear esta camiseta. Não esta no caso, mas uma camiseta semelhante a essa, para você poder usar na sua atividade física, no seu dia a dia. É uma camiseta muito boa para você estar podendo fazer sua atividade física, ou como eu falei, utilizando no seu dia a dia. Meus queridos, bora lá falar sobre essa rodada que rendeu bons jogos, Alguns times já estão classificados, eu pelo menos considero isso. Acho muito difícil acontecer algo diferente no jogo da volta, nessa próxima semana. E a Thumb diz isso, o título do vídeo: os times cariocas que ficaram pelo caminho, ou os times eliminados, cariocas já eliminados. Eu acho que realmente a vida dos times cariocas ficou muito difícil, tanto na Libertadores, só na Libertadores, Na Libertadores ali, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Mesmo com a vitória do Fluminense, eu achei que a vida do Flu vai ficar um pouco difícil nesse jogo da volta contra o Galo. Mas vamos começar pelo jogo de terça-feira, que foi Fortaleza e Corinthians, onde o Corinthians conseguiu vencer por 2-0, gols de Igor Coronado, um golaço, e o Yuri Alberto, no finalzinho ali, ajudou o Corinthians a fechar esse placar. Cara, vamos lá. Foi um jogo muito anímico do Fortaleza contra o Corinthians. Não achei que o Fortaleza jogou bem, na verdade, muito mal. E eu espero, que o Fortaleza consiga jogar um pouco melhor no jogo da volta, para a gente ter um confronto mais equilibrado. Pela tendência, eu considero que o Corinthians praticamente já eliminou o Fortaleza da Sul-Americana. Eu colocava o Fortaleza como um dos favoritos, achava até que conseguiria vencer esse jogo de ida com certa tranquilidade no Castelão, mas a gente viu o contrário, O Corinthians conseguiu fazer isso, conseguiu anular muito bem o sistema criativo do Fortaleza, que o tempo todo tentou cruzamento para a área, alçar bolas na área, e com muita força, A gente não conseguiu ver um cruzamento certo do Fortaleza. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, não fez nenhuma grande defesa ao longo de toda a partida, ao contrário do Timão, que nas oportunidades que teve no contra-ataque, que foi a grande arma do Corinthians nesse jogo, contra-ataque, conseguiu ferir o Fortaleza em 2 lances, com o Coronado no primeiro tempo e o Yuri Alberto no segundo tempo. Gostei do jogo do Corinthians, que conseguiu, obviamente, anular as principais ações do Fortaleza e conseguir ferir no contra-ataque. No segundo tempo caiu um pouco o rendimento do Corinthians, e onde o Fortaleza conseguiu não criar, mas conseguiu ter mais um pouco de volume de jogo. Como eu falei, o Hugo não fez grandes defesas ao longo de toda a partida, mas no segundo tempo o Corinthians caiu um pouquinho mais de rendimento, conseguiu fazer o gol no final com o Yuri Alberto, é verdade, mas desperdiçou inúmeras oportunidades também no contra-ataque. No primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, no segundo tempo o Corinthians não conseguiu dominar tanto o jogo e o Fortaleza também não conseguiu criar. Mas foi um jogo até que tranquilo pro Corinthians, cara. Foi um jogo assim, tranquilo mesmo pro Timão, que vai ter esse 2-0 a seu favor jogando na Neoquímica Arena. Passando para quarta-feira, 2 jogos de Libertadores. A gente teve na terça de Sul-Americana, agora 2 de Libertadores. O Fluminense conseguiu vencer o Atlético Mineiro, com gol no finalzinho do Lima. Eu acho que por isso que eu acho, e é por isso que eu acho que o Flu vai sofrer um pouco na Arena MRV, porque nesse jogo contra o Galo no Maracanã, demorou demais para criar, não conseguiu envolver tanto o Galo assim. O Galo foi com uma tática muito semelhante ao jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, de tentar explorar os contra-ataques, mas não conseguiu. O Atlético foi até um pouco mais perigoso do que o Fluminense ao longo da partida, mas na etapa final, com a entrada de Cano, Marcelo, o Flu conseguiu melhorar um pouco ali o seu envolvimento ofensivo e conseguiu fazer o seu gol com o Lima na reta final, num vacilo absurdo da defesa do Galo,
deixando o jogador mais baixo, eu acho, do meio de campo do Fluminense, fazer um gol de cabeça. Vacila muito feio, né, porque foi uma derrota sentida, mas eu acho que o Galo tem totais condições de virar em casa jogando na Arena MRV. Vai ter que jogar de maneira diferente. Não vai dar para jogar como jogou contra o São Paulo no jogo da volta. Vai ter que propor jogo, vai ter que dar espaço para o Fluminense, porque vai ter que buscar espaços também. Eu acho que isso pode ser um pouco perigoso, mas o Galo tem poder ofensivo suficiente para, mesmo que se tomar gol, conseguir fazer seus gols ao longo da partida. O Thiago Silva é dúvida, teve uma lesão, né, nesse jogo contra o Galo, então a principal peça defensiva do Flu talvez não esteja jogando no jogo da volta, isso acho que abre um pouco o caminho do Galo, que tem Hulk, Paulinho, Scarpa, e precisa desses três para conseguir a classificação na semana que vem. Se os três entrarem no jogo ligado e conseguirem, né, não só criar chances, mas converter as chances que vão criar ao longo da partida, o Galo tem enormes chances de conseguir a classificação em cima do Fluminense. E uma boa virada, inclusive. Também na quarta-feira tivemos um empate em 0x0 entre Botafogo e São Paulo. E aí eu vi, né, ao longo desses dias, muita gente falando que foi uma partida muito acovardada do São Paulo. Uma partida onde o São Paulo jogou como um time pequeno, né, se segurou. Eu acho esses comentários completamente descabidos, desrespeitosos até em certo nível, não só com a instituição São Paulo Futebol Clube, mas com o técnico Zubeldia e com a proposta que tem que ter num jogo de Libertadores como esse. O Botafogo tem um time, um 11 inicial e até algumas peças do elenco, né, no banco de reservas, superiores ao time do São Paulo. É nítido que e o momento do Botafogo é superior ao time do São Paulo. O São Paulo acabou de vir de uma eliminação de Copa do Brasil, obviamente o Botafogo já foi eliminado, mas o Botafogo vem numa gradativa melhor ao longo do ano, como eu tenho falando nos vídeos. E esse jogo contra o São Paulo, cara, eu acho que é o melhor momento do Botafogo, com o momento mais irregular do São Paulo na temporada, né? Irregular porque o São Paulo tá meio irregular ao longo de toda a temporada, mas conseguindo resultados em classificações. Não aconteceu na Copa do Brasil. Na Libertadores, eu acho que fica o caminho um pouco mais fácil de você decidir no Morumbi. Eu acho que o São Paulo tem totais condições de ganhar do Botafogo no Morumbi e avançar para a semifinal, mas vai ser um jogo muito, muito equilibrado. No Campeonato Brasileiro terminou em 2x2 esse jogo, um jogo maluco, com muitos gols, com virada, e depois empate no final. Então talvez o jogo seja nesse nível. Mas tem um grande não sei aí nesse meio caminho, porque não sei se o Botafogo vai querer propor tanto o jogo e correr o risco de sofrer 2x0, ou sei lá, sofrer gols e ter que correr atrás do resultado. O empate, praticamente no placar no jogo da volta, o empate no jogo da volta leva para os pênaltis. Esse empate praticamente não ajudou em nada as duas equipes, porque as duas vão ter que propor o jogo. Mas eu fico nessa curiosidade. O São Paulo propôs no jogo no Morumbi, contra o Atlético, deu muitos espaços, a defesa não funcionou bem contra o Galo, o Savino não estava bem, e esse jogo contra o Botafogo, né, que tem explorado muito bem os contra-ataques nos jogos fora de casa na Libertadores, pode ser que o São Paulo se vê aí numa sinuca de bico. Então eu não sei se a equipe vai querer propor o jogo, se vai esperar o Botafogo e tentar os contra-ataques, mas o São Paulo não tem peças rápidas, obviamente tem, né, com o Ferreira, mas não estão jogando ali de titulares para puxar o contra-ataque, né, puxar o contra-ataque com Caleri, Luciano, facilita um pouco o trabalho da defesa. Mas é isso, cara, eu acho que é um jogo que fica em aberto, mas dizer que o São Paulo jogou de maneira covardada, recuada, é um desrespeito com os métodos de você jogar futebol, cara. Você não precisa jogar futebol o tempo todo para cima, dominando, criando chance. Você pode segurar o resultado na ida e na volta você decidir a parada. E o São Paulo sabe jogar Libertadores. É um time muito grande jogando Libertadores. É um time cascudo e já tem 3 taças de Libertadores e 3 mundiais. E isso é muito comparado ao time do Botafogo, que não tem tanta relevância assim internacional de títulos. Obviamente, né, tem a sua importância nacional para jogadores, né, como o Garrincha, um dos maiores de todos os tempos, mas questão de títulos, o Botafogo não tem essa relevância. E isso eu acho que pesa em confrontos decisivos de mata-mata. Não só esse pesa de camisa, etc., mas o ambiente do estádio, a confiança da torcida, a confiança dos jogadores. O São Paulo sabe que, mano, você vai decidir no Morumbi, cara, vamos segurar esse resultado e no Morumbi a gente resolve, a gente conversa. E o São Paulo tem totais condições de eliminar o Botafogo. O Botafogo terminou o jogo com 22 finalizações,
só que apenas 6 certas no gol. Isso é muito pouco. 6 é a quantidade de finalização que o São Paulo teve ao longo de toda a partida, e ainda teve aquela finalização do Caleri, que ele desperdiçou o gol, que não é do feitio do Caleri desperdiçar, né? Mas desperdiçou o gol que poderia ter facilitado ainda mais a classificação do São Paulo para a semifinal. Acho que o São Paulo vai ter um caminho muito simplificado se passar do Botafogo, porque provavelmente vai passar o Peñarol, e aí a gente pode ter o São Paulo entrando numa final de Libertadores depois de, sei lá, desde 2005, 19 anos depois, o São Paulo classificando para uma final de Libertadores. Jogo único, né, vai ser na Argentina, então vamos ver quem que o São Paulo vai enfrentar do outro lado da chave, né? Mas eu vejo o caminho, se o São Paulo passar do Botafogo, muito desenhado para o São Paulo ser tetracampeão da Libertadores esse ano. O Botafogo não sei se passa do Peñarol, acho que deve ficar pelo caminho contra a equipe uruguaia, porque venceu o Flamengo no Maracanã jogando por 1-0, e assim, eu acompanho futebol já há um tempo, e não peguei uma fase tão boa do Peñarol como estou pegando nesse ano. É um time que sabe jogar fora de casa, sabe jogar muito bem dentro de casa. O Atlético Mineiro sofreu muito com isso. Sofreu para ganhar na Arena MRV e sofreu e perdeu jogando no Uruguai. Esse jogo contra o Flamengo, a principal peça do Peñarol foi realmente os contra-ataques e explorar a fragilidade do Flamengo, e é esse posicionamento defensivo quando o Flamengo tem a posse de bola. Quando o Flamengo perde a posse de bola, isso no campo de ataque, num passe errado de um dos seus volantes ou numa jogada individual errada, a defesa do Flamengo demora muito para se armar novamente, né, para se recompor. E o Peñarol soube muito bem disso. Teve 2 grandes oportunidades no primeiro tempo para conseguir fazer os gols. Conseguiu no comecinho com o Cabreira e na reta final nos acréscimos acabou desperdiçando, né? O Rossi acabou pegando, fazendo a defesa. Mas o Flamengo envolveu, teve posse de bola, triangulação, virada de jogo, teve ali, né, muito toque de bola, muito passe, mas pouca efetividade. Acho que a falta de Pedro e de Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, pesaram demais para esse jogo, porque você perde a sua referência ofensiva. O Carlinhos não é esse cara, não é esse jogador que vai assumir essa responsabilidade e ter tranquilidade para ter essa responsabilidade ao longo da temporada. Eu acho que isso pode ser um ponto muito crítico do Flamengo nessa reta final de temporada. Eu, inclusive, escrevi lá na Threads, né, a nova rede social de comentários. Inclusive, se você não segue, vou deixar aqui o link aqui embaixo para você seguir, na descrição do vídeo. O Flamengo tem tudo para ser campeão da Libertadores. Eu acho que até é o favorito e acho que deve acontecer realmente do Flamengo ser campeão da Libertadores, né? O jogo da volta vai ser na Neoquímica Arena, mas eu acho que no Maracanã o Flamengo consegue fazer um bom jogo contra o Corinthians. Mas vai depender muito do rendimento ofensivo do Gabriel Barbosa, do Gabigol, né? O Flamengo não vai ter Pedro e acho que o Carlinhos não é esse cara para jogar no setor ofensivo, só se crescer muito nessa reta final, e acho difícil. O Arrascaeta, esse jogo foi muito apagado, né? Assim como foi o jogo do final de semana contra o Vasco, também foi apagado. O Gerson também foi muito mal nessa partida, mas é isso. O Flamengo tem condições de ganhar do Peñarol no Uruguai? Cara, tem, sem sombra de dúvidas. O Flamengo tem time, o Flamengo tem peças, o Flamengo tem capacidade para virar esse jogo no Uruguai. Vai ser fácil? Nem de longe, nem de perto vai ser fácil. Vai ser um jogo muito complicado para o Flamengo. Vai ser um jogo onde o Flamengo vai ter que suar bastante para conseguir essa virada. E, cara, vai dar trabalho para conseguir virar em cima do Peñarol lá, porque é um time muito bem encaixado, um time que joga muito bem, tem um excelente goleiro. Esqueci o nome do goleiro agora, mas é um excelente goleiro que está provocando os times brasileiros que ele vai deixando pelo caminho. E, cara, junto com... Se passar o Botafogo em cima do São Paulo, eu acho que vai ter uma semifinal muito equilibrada e com chance do Peñarol figurar numa final de Libertadores, né? Se o São Paulo faz 19 anos, o Peñarol faz um pouco mais. Mas eu acho que a gente pode ter aí, pela primeira vez nesse ano, eu acho que a gente pode ter uma final que não vai ter nenhum brasileiro. O River Plate do outro lado, né? Falando agora do jogo do Atlético Fluminense, quem passar eu acho que vai ter muita dificuldade contra o River, porque também é um time muito cascudo, é um time que está sabendo jogar essa competição, empatou no jogo de ida contra o Colo-Colo para decidir no Monumental, e isso pode fazer total diferença, né? E se a gente parar para pensar que a final vai ser no próprio Monumental de Nunes, e se o River Plate conseguir essa classificação para a final,
cara, aquele estádio vai estar um absurdo, e o time sabe jogar, né? O River sabe jogar naquele estádio, tem experiência, é a sua casa, né? E aí eu acho que vai complicar um pouco para quem jogar contra o River. E se tanto Botafogo, São Paulo, Penharol conquistarem um título numa eventual final contra o River Plate, cara, eu acho que isso é para virar peça de museu, assim, estampa de camisa pro resto da história do clube. E vai ser um título muito memorável, falando ainda mais de Botafogo, que vai ser o primeiro, e vai ser o primeiro com P bem maiúsculo, né? Vai ser, pô, desculpa aí, mas vai ser foda pra caramba se o Botafogo conseguir essa classificação. Também na quinta-feira aí tivemos 2 jogos de Sul-Americana, né? O Atlético Paranaense venceu o Racing por 1-0, um belo gol do João Cruz ainda no primeiro tempo, mas cara, foi um jogo que o Furacão poderia ter conseguido mais gols, porque criou bastante no primeiro tempo, criou bastante na segunda etapa, foi o dono do jogo ao longo de toda a partida. O Racing só incomodou um pouquinho no comecinho do primeiro tempo, depois só deu o Atlético, e aí é onde o Atlético desperdiçou oportunidades e não conseguiu fazer uma vantagem confortável. Acho que esse 1-0 é muito pouco para você jogar na Argentina. Isso vai complicar um pouco a vida do Atlético Paranaense, mas o time, enfim, na crise que está atualmente, eu acho que é muito pouco. Porque, enfim, vocês estão vendo que o Atlético não está conseguindo ter o mesmo rendimento que vinha tendo nos últimos anos, tanto nos jogos em casa como fora de casa. E talvez isso pese um pouco jogando na Argentina. Mas eu acho que consegue. Tomara que consiga, porque estou torcendo para algum brasileiro ser campeão da Sul-Americana nessa temporada. E também, na quinta-feira, o Cruzeiro, que aí sim eu acho que vai ser o grande favorito, tem um caminho mais fácil para chegar até a final. Na semifinal pode pegar Lanús ou Independente Medellín, e aí eu acho que quem passar dos dois, o Cruzeiro com esse resultado também já está praticamente classificado para a próxima fase. E quem passar desse jogo, quer dizer, se o Cruzeiro confirmar essa classificação em cima do Libertad e pegar quem passar de Lanús e Independente Medellín, acho que com certeza o Cruzeiro consegue chegar até a final da Sul-Americana. Como eu falei desde o começo da fase de grupos, é o caminho mais fácil para o Cruzeiro conseguir um título e dar tranquilidade para sua torcida. Né? E também mais fácil para chegar na Libertadores, né? Porque se ganhar a Sul-Americana agora falta 2 jogos, faltam 3 jogos, né? O jogo da volta contra o Libertad, os 2 jogos da semifinal, não, 4 jogos. Falta o jogo da volta contra o Libertad, os 2 jogos da semifinal e o jogo na final contra quem passar de Corinthians e Fortaleza e Atlético Paranaense e Racing. Vai ter trabalho na final, porque eu acho que quem passar desses 4 times ali também é um franco favorito para ser campeão. Mas acho que o Cruzeiro consegue manter, é o melhor elenco de todos esses 4 times, é o melhor elenco para ser campeão da Sul-Americana. Caio Jorge com um belo gol e Lautaro Dias também outro com um belo gol, fizeram os gols do Cabuloso em cima do Libertad no Paraguai. Bom jogo, uma tranquilidade, cara, foi na qualidade mesmo que o Cruzeiro tem e na tranquilidade. O Cruzeiro dominou o duelo e mereceu essa boa vitória que dá tranquilidade para a equipe. Então, confrontos abertos, né? A gente pode colocar aqui o Atlético com o Racing, porque eu acho que o Atlético não fez uma boa vantagem, não conseguiu matar o duelo na ida. Flamengo e Penharol também, mas eu acho que o Flamengo vai ter muita dificuldade e deve ficar pelo caminho. Fluminense e Atlético, né, que aí eu acredito que vai ter uma virada do Galo nesse jogo. São Paulo e Botafogo, obviamente está aberto, 0-0, qualquer vitória, qualquer resultado positivo das 2 equipes no Morumbi classifica a equipe vencedora, e isso ainda, né, que pode levar para os pênaltis. Corinthians e Fortaleza está mais que decidido, eu acho que o Corinthians avança, assim como o Cruzeiro, e a gente vai ter... Será que vamos ter Cássio contra o Corinthians na final da Sul-Americana? Deixo aí no pensamento de vocês nessa eventual final de Copa Sul-Americana. É isso, meus queridos, obrigado por ficar até aqui no vídeo, se inscreve no canal, me ajuda a bater a meta de 200 inscritos aí, falta pouco, falta 4, e a gente pode bater junto essa meta, e aí você pode concorrer a essa linda camisa, que é muito boa, verde, bonita, tem a minha logo aqui, eu desenhado aqui, e é isso, um abraço aqui por Deus, bom final de semana para vocês, segunda-feira estou de volta, trazendo a análise da 27ª rodada que é nesse final de semana, e aí vocês podem acompanhar, fechou? Um abraço e até o próximo vídeo, tchau, tchau.